Fala pessoal, eu sou o Tom e vou falar sobre inovação, pragmatismo e times ágeis. Como os times ágeis estão inovando no dia a dia dos seus produtos. Você já percebeu que toda vez que a gente pergunta se um time está inovando, há um silêncio? Quando você pergunta se aquele produto gerado, qual foi o propósito, qual foi a inovação por trás daquele produto, as pessoas respondem, sim, meu produto é inovador. Tá? Você pergunta, por quê? Por que ele é inovador? E aí, aquela pausa. As pessoas não sabem explicar, ao menos, por que ele está inovando algum cenário. Né? Teu produto é disruptivo, teu produto ele é radical de alguma forma, ele é incremental, ele está criando pequenas disrupções na sociedade. E aí, o silêncio. Para ajudar os times ágeis a deixar esse silêncio de lado e buscar um pouquinho mais uma visão pragmática da inovação, eu queria sugerir aqui 3 dicas. Pare de usar brainstorming sem propósito. A coisa mais comum que eu vejo nos times ágeis é a pessoa vai lá, o agilista reúne um grupo de desenvolvedores, envolve as pessoas e coloca um time box. Agora todo mundo vai inovar. Distribui post-its e você tem 5 minutos para trazer uma inovação. Para tirar alguma coisa da cachola, a inovação vai surgir de alguma fagulha de ideia em 5 minutos e dali nós vamos tirar todo o conteúdo para poder desenvolver nosso propósito. Não, isso não funciona. Você provavelmente já fez, eu já fiz muito e estava errado, ok? Segunda dica, fuja do empreendedorismo de palco e livros de autoajuda. O que mais tem por aí é livros falando de inovação, que na verdade falam de empreendedorismo, que na verdade contam a história de como as coisas começaram em relação à empresa, mas não saem ainda da era da administração científica, da administração clássica, era industrial, um pouco mais aprimorada em relação à gestão e não sobre inovação. Eles colocam argumentos visuais, comunicação visual, mas não inovam, não falam sobre como chegaram na inovação. E não foi com uma fagulha de ideias, novamente. Okay? Terceiro ponto, foque em processos emergentes, em experimentação. Por que estou dizendo isso? Inovar é praticamente um PDCA de experimentos. Você precisa deixar a aprendizagem emergente em seu processo de inovação. Hackathons sim, são bem-vindos, Demo Days, você apresenta o seu produto, você disponibiliza para o mercado e fala, olha, como meu produto pode ser diferente, pode melhorar, pode surgir muita coisa bacana daí. Existe um argumento da inovação, que é a inovação sistemática, que é baseada nos princípios do TRIZ, de uma teoria, né, onde ela diz o seguinte, é um acrônimo isso em russo, não vou pronunciar porque meu russo não está muito bom, mas é o seguinte, é um acrônimo que diz, resolva os seus problemas, as tuas contradições através de princípios inventivos. O autor, ele desenvolveu, ele basicamente catalogou centenas de milhares de patentes de inventores. E ele chegou na conclusão que, de alguma forma, existem 40, um pouquinho mais aí de 40 princípios inventivos, ok? Ou seja, alguém já resolveu o teu problema em determinada época ou em algum lugar. Você pode promover a inovação através desses registros, ok? Não necessariamente só dos fatores criativos. Sim, o fator criativo é importante, mas ele pode ser baseado em algo um pouco mais palpável. E como que essa teoria funciona? Né? Um pouquinho mais recente, tem um cara chamado Adriano Lima, que eu tive o privilégio de trabalhar com ele, mais o Clemente Nóbrega, eles escreveram um livro chamado Inovatrix. Esse livro é basicamente o tema Inovatrix, inovação para não gênios. Ele fala exatamente o que eu estou falando aqui, dizendo que resolva as suas contradições em busca do dinheiro novo, né, com foco empresarial. Faça o que você já faz, mas faça de forma diferente. Não tem genialidade. Não precisa ficar esquentando a cabeça porque você não é o Steve Jobs, não precisa ser o Steve Jobs, ok? Existem sim gênios aí, pessoas um pouco mais diferenciadas em relação a pensamento e doutrinas, mas somos todos pessoas normais e a inovação pode ser vista como algo normal, como um processo sistêmico, beleza? Ter esse mapeamento dos princípios inventivos, né? Que basicamente esse russo ele era o Google tempos atrás, aí, antes da internet,
ele pode equilibrar um parâmetro que melhora e o parâmetro que piora. A exemplo, a situação do container, a revolução do container. Eu tinha um navio, precisava de mais espaço e ao mesmo tempo eu não podia aumentar meu barco. Então tinha dois parâmetros, duas contradições. Qual que é o princípio inventivo usado para essa inovação? Separe e segmente. Então no catálogo dele, separe e segmente foi o princípio inventivo utilizado. A possível solução, um container. Eu não aumento o espaço do meu barco, mas eu consigo criar espaços um em cima do outro, ganhando mais oportunidade de comércio, mais oportunidade de venda. Aquilo me gerou dinheiro novo, ok? Que eu estoquei containers e aquilo me ajudou. Um outro exemplo, com esse mesmo princípio, de separe e segmente, prédios. Você tem uma casa, precisa de mais moradores, precisa aumentar, mas você não tem espaço, o teu terreno é limitado, logo cresce para cima. E esse exemplo, esse mesmo princípio inventivo na tecnologia, pode ser, sei lá, o Docker, referenciando aí a capacidade de armazenamento, de container, de você, ou a própria memória, servidores. Como cada vez mais eles ficam menores, o hardware em si fica menor, e o espaço físico, e o espaço digital, o espaço virtual, aliás, desculpe, maior. Ok? Um outro ponto. Um outro parâmetro, preciso ir a tal lugar, mas não quero ir, ou não posso ir por algum motivo. Estou impedido de ir até a esquina, até comprar um sapato, comprar uma roupa. E aí surgem as ideias do e-commerce. Outro princípio invertivo, que é inverta a ordem. Ok? Quero ir no banco, mas não posso ir. Tenho Nubank hoje, você tem cartões, você tem bancos virtuais, como o Banco Original, o Neon, entre outros. Quero fazer um telefonema e não posso ir até a rua. Antigamente como é que a gente fazia? Ia até o orelhão, telefonava, quem não tinha linha era cara, a gente tinha que descer para telefonar. E aí o que a gente tem hoje? O celular. Mais um modelo de inovação baseado no mesmo princípio inventivo. Todos eles resolvem o mesmo problema. Quero criar a maior rede de hotéis sem levantar prédios, ou sem gastar com prédios. E aí? Pensaram? Não tem dúvida. Airbnb. A maior rede de hotelaria sem criar hotéis. Basicamente isso. São muitos outros exemplos utilizando uma base mínima de princípios inventivos, como mencionado aí pelo livro Inovatrix e pela teoria do TRIZ. Então, times ágeis, dentro do ambiente dos times ágeis, esquece esse negócio de brainstorm sem propósito. Como que eu posso fazer um brainstorm mais saudável, um brainstorm mais dinâmico? Imagina que você está no campo de futebol, e aí você pega uma agulha e joga lá no meio. E fala para o teu time, vai lá e encontra essa agulha. É o brainstorm de hoje. Okay? Todo mundo perdido e não faz ideia onde está a agulha e a gente sai atrás desesperado. Provavelmente a gente não vai achar. Agora, e se eu te disser, tem um campo de futebol, vai para a esquerda, na pequena área, que eu joguei uma agulha na pequena área, perto da trave direita, já não ajuda? Ainda assim tem uma certa exploração. Lembrando que inovação envolve ambiente complexo e ambiente caótico. Envolve situações onde eu preciso, de alguma forma, criar disrupções, ou entender as disrupções para poder fazer algo melhor. Ainda nesse exemplo, perceba que no campo de futebol, mesmo eu falando que a agulha está próximo da trave, envolve uma exploração. Você vai chegar, você vai poder usar um brainstorm para poder atingir o teu resultado, o teu propósito de encontrar a agulha. No Inovatrix, inovação tem a ver com o principal indicador moral de uma empresa, dinheiro e dinheiro novo. Para você falar que você está inovando, entenda, neste princípio, nesta linha da inovação, você precisa trazer dinheiro novo, ok? Existem diversas linhas da inovação, inovação em processos, em produtos, em camadas organizacionais, inovação nas ONGs, inovação que nem sempre o propósito vai ser grana. Mas nesse caso específico, nós estamos falando de empresa, estamos falando de resultado, de ROI, e é o que encaixa perfeitamente com os cenários dos times, ok? Então, no teu brainstorming,
A partir de agora você pode usar algumas ferramentas, alguns insumos a mais para você poder trabalhar melhor a ideia do teu brainstorm. Então isso vai ajudar nas tuas escolhas, no desenvolvimento das tuas hipóteses, para então você testá-las e, para quem sabe, elas virem teses, ok? O Juan Bernabó, o Alisson Vale, eles fizeram um desenho bem bacana, eles sempre comentam sobre esse tipo de assunto, que é um ponto de interrogação. Uma empresa é recheada de pontos de interrogação. Quanto mais informações, quanto maior for a organização em relação à minha quantidade de informação que eu tenho lá dentro, mais incertezas eu tenho. Estamos em situações complexas. E então a gente precisa de instrumentos e mecanismos para poder experimentar. Uma das formas pode ser a escolha de modelos como design sprint, utilizado em prototipagem, trabalho de UX, até chegar ao ponto de que eu sei que aquele produto tem valor ou não tem valor. Né? Você pode dedicar uma semana, dedicar experimentos como aquelas maratonas de desenvolvimento de software, o hackathon, onde você experimenta situações do teu produto para ver se aquilo vai te dar retorno, se aquilo é viável lançar, se aquilo faz sentido. Né? E evita um gasto, evita um desperdício grande. Uma outra dica é o Demo Day. Você lança uma camada do teu produto, mostra isso para as áreas da tua empresa, pedem para como se fosse uma feira cultural e pede para que as pessoas identifiquem novas possibilidades, mas já deu meio que um norte, né? Você já tem algo um pouco mais palpável e você pode experimentar através disso. Ok? Então, um pouco disso, o que eu queria passar, desses exemplos sobre o que é inovação, o que é inovação sistemática, tá? De uma forma que ela não ofenda, ela não entre em contradição e se resolva as contradições, né, com outros modelos. E falando um pouquinho, para fechar, falando um pouquinho do pragmatismo disso tudo, pragmatismo é o valor da verdade prática. Né? Então, assim, um time ágil é um time que já faz interações, já entrega de forma interativa e incremental, ele não necessariamente é pragmático. Começa a olhar para o teu cenário e identificar se você está sendo muito eficiente em relação ao tempo e menos eficaz. Sendo que, na verdade, você deveria ser mais eficaz do que propriamente eficiente. Não é só ser interativo e incremental, mas é entregar a coisa certa na hora certa. Isso tem tudo a ver com inovação. E acreditando na máxima que, para um problema complexo, nós sempre teremos uma resposta simples, elegante, mas completamente errada, eu vou parando por aqui e vou defender o principal ponto da inovação, a aprendizagem e a aprendizagem emergente, onde eu, você, todos nós vamos aprender juntos como inovar. Espero você na nossa sala de bate-papo para a gente falar um pouquinho mais sobre inovação, pragmatismo e times ágeis. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima!